Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Acho que eu já até perdi as contas de qual é a edição que a gente está hoje. Se eu não me engano, é a 28ª. É um ponto até para a gente colocar nas nossas próximos... Toda vez que a gente divulgar um próximo evento, a gente vai colocar lá na edição. Porque 28ª é um baita número, né? Estão me ouvindo bem, gente? Deixa eu saber aí pelo chat. Respondam aí no chat. Estou vendo, estou ouvindo. E digam também de onde vocês são, cidade, para a gente bater esse papo hoje, que é um tema novo, para mim, principalmente, que sou um eterno aprendiz, principalmente em saúde ocupacional e bem-estar corporativo. Legal, Naldo de São Paulo, está pertinho da gente, a gente está aqui na Paulista. Legal, legal, legal. Seja bem-vindo, Francisco, Areto, Edivaldo. Galera do Sul já invita com a gente, que bacana. Muito bom. Suzana Holanda, da Salinão. A Salinão está sempre com a gente, moça. Galera lá do Rio Grande do Norte está sempre nos acompanhando, cara, todo especial. Tá? Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente. João Pessoa, Paraíba. Legal, gente. Que bom. Rio de Janeiro, Carioca. Isso aí, Zé Roberto. Que bom que você está com a gente. Tem mais gente chegando aí. Rio Jundiaí, aqui pertinho. Fortaleza, Ceará, coisa boa. Tá calor aí, né? Porque aqui deve estar chovendo já quase. Só faz sol aí. Que bom, gente. Eu queria perguntar, eu não preciso nem responder, mas é mais para a gente falar e iniciar esse tema tão importante que a gente vai falar hoje, que é ergonomia cognitiva. Ergonomia cognitiva. E hoje a gente trouxe um super especialista para falar para a gente desse assunto. Já vou apresentar ele para vocês. Antes, eu quero mais uma vez, assim, eu sempre faço esse merchan inicial, gente, vocês já devem estar até acostumados, né? Falar um pouquinho da nossa empresa para vocês. Deixa eu ver se eu estou compartilhando da maneira correta aqui, porque é importante compartilhar com o som junto, que às vezes eu esqueço desse pequeno detalhe. Então, eu vou colocar o nosso vídeo para vocês conhecerem. Eu não vou nem explicar muito, vou deixar que vocês assistam o nosso vídeo para vocês conhecerem o ecossistema de soluções do Grupo LAC 44. Vamos lá. Foi. Fala RH, tudo bem? Queremos te contar a história da Benê, que é líder de recursos humanos na empresa X. Sabe, a Benê está super preocupada com os resultados da sua área. Notou um aumento de faltas e atestados, além de uma rotatividade acima do normal. E para piorar, está passando mal com um reajuste gigantesco do seu plano de saúde empresarial. Mas como resolver tantos problemas de saúde corporativa? Não é qualquer corretora que te entrega tantas soluções, não é mesmo? Ah, chegou em boa hora para conhecer o ecossistema LAC 44. Ela redesenhou seu plano de saúde, ofertando o melhor mix entre rede credenciada e cobertura, agora adequadas para necessidades pessoais e regionais das suas filiais. E através do programa de gestão de absenteísmo, consegue identificar cada colaborador, checar o diagnóstico de saúde, validar ou rever o afastamento, adaptando a rotina do colaborador e reduzindo os custos com a ausência. Agora, com tudo integrado, Benê conta com gestão do seu plano de saúde e da medicina ocupacional com um único fornecedor, contando com suporte em saúde ocupacional que captura as informações dos exames periódicos, selecionando colaboradores elegíveis ao cuidado coordenado da APS. Com atenção primária à saúde, a Benê consegue tratar da saúde dos seus colaboradores antes mesmo deles desenvolverem problemas graves de saúde, monitorando seus exames e estado físico, evitando que ele use o plano de saúde desordenadamente ou vá parar num pronto-socorro. Agora, a empresa X enxerga claramente uma redução no seu sinistro, reduzindo muito o percentual de reajuste do plano de saúde, agora sem surpresas desagradáveis no ano seguinte. Com tanta redução, a Avenida X melhorou o mix de benefícios para o colaborador, adicionando plano odontológico e seguro de vida. E não podemos deixar de falar da saúde mental dos colaboradores, já que agora a Benê conta com um programa dedicado a tratar do emocional das suas equipes,
com rotas de conversa e linha direta para acolhimento em situações de vulnerabilidade. E para evitar que os colaboradores não percam tempo se deslocando para clínicas, inaugurou um ambulatório de saúde integrada para exames de saúde ocupacional, fisioterapia, saúde emocional e telemedicina. E para ficar ainda melhor, todos os colaboradores que não têm plano de saúde podem contar com um serviço de assistência médica por telemedicina com mais de 30 especialidades, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com preço super acessível e desconto em folha. É isso! A Benê entendeu que ter um ecossistema de soluções conectadas trazem visibilidade, integração e reduzem os custos. A gestão estratégica de benefícios associada à saúde ocupacional permite uma visão ampla dos riscos, facilitando a análise do sinistro, separando os grupos prioritários, sejam hiperutilizadores ou beneficiários de alto custo. Por isso, faça como a Benê, solicite uma demonstração do que o ecossistema do Grupo LAC 44 pode fazer pela sua empresa e pela saúde dos seus colaboradores. Muito bem, legal. A gente aqui apresentou. Então, se na sua empresa, por acaso, ainda existe uma necessidade de gestão de benefícios, medicina ocupacional, gestão de risco e sinistralidade, atenção primária de saúde, base de telemedicina, enfim, você está na companhia certa, você está no lugar certo para falar desse tema com a gente. Mas, agora, tirando o merchan, a hora do merchan acabou, o Plim bateu, a gente começa a entrar nesse tema que é ergonomia cognitiva, que para mim é um termo ligeiramente novo e que hoje a gente trouxe um super especialista para falar para a gente, que é o especialista da nossa casa, vai ter orgulho poder trazer ele aqui para falar com a gente. É a primeira vez do Thiago com a gente, espero que não seja a primeira só, aliás, que tenham várias outras oportunidades aí, Thiago. Seja bem-vindo, cara, para falar desse tema. Thiago Augusto Vitorino, que é da nossa área de engenharia, vou deixar ele se apresentar e falar com a gente sobre esse tema. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, Thiago, pela apresentação. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí no nosso webinar. Como o Thiago já falou, eu sou ergonomista aqui do Grupo LAC 44 e faço parte do time de engenharia. Então, vou estar com vocês aqui falando sobre esse tema de ergonomia cognitiva e os impactos da sobrecarga de informações aí e como otimizar alguns processos com umas coisinhas bem fáceis de aplicar no dia a dia, tá? Pode seguir, Thiago. Então, hoje, como vamos falar um pouquinho de ergonomia cognitiva, que é um tema que tem tudo a ver aí com a nossa rotina de trabalho e cada vez está mais presente dentro das empresas, tá? A gente vai entender um pouquinho como o excesso de informações pode afetar nossa saúde mental, gerar estresse, impactar a produtividade e o que podemos fazer para melhorar isso no nosso dia a dia de trabalho, tá? Segue para mim, Thiago. Esse slide aqui eu quis colocar um pouco, eu dei uma apresentada aqui no que é ergonomia cognitiva que eu vou falar, mas eu quero falar um pouquinho da parte dos riscos psicossociais que está entrando aí a atualização da norma NR1, tá? E ela destaca que tem que ser monitorado esses riscos, que se trata de um risco ergonômico, tá? Então, o risco psicossocial é um risco ergonômico, e ele está ligado diretamente com a NR17, que trata a ergonomia nos ambientes de trabalho. E o nosso objetivo é mostrar como a ergonomia cognitiva também está dentro desses riscos, porque ela está ligada também à organização do trabalho. Pode seguir, Thiago. Então, vamos entender um pouquinho de ergonomia cognitiva. Ela investiga todos os processos mentais envolvidos na interação entre nós, entre as pessoas, né? E os processos e os sistemas, equipamentos e o ambiente de trabalho. Isso inclui a nossa atenção, memória, percepção e como tomamos as decisões no dia a dia de trabalho. Ela completa o olhar da ergonomia física, que é aquela que a gente mais vê, que são os mobiliários, os equipamentos. Ela vem aí trazer uma visão mais ampla de como o trabalho afeta a nossa mente, tá? Pode seguir, Thiago.
Quando a mente está sobrecarregada, aumentam os erros, as questões de estresse e a nossa produtividade acaba caindo. Ao mesmo tempo, nós conseguimos prevenir isso com algumas boas práticas e como melhorar a organização do trabalho e dar mais clareza aí nas nossas tarefas do dia a dia. Ou seja, a ergonomia cognitiva ajuda a trabalhar melhor e com mais qualidade de vida aí para o seu dia a dia. Quem é aí que não gosta de um pouco mais de qualidade de vida no dia de trabalho? Pode seguir, Thiago. Tiagão, vou aproveitar, cara, esse slide aqui, porque esse aqui me chamou muita atenção quando a gente estava falando do material, olhando o material, né? E eu fiquei pensando nessa a importância da ergonomia cognitiva, que é, na minha cabeça, você me corrige, você é especialista aí, é aquilo que praticamente a gente submete nos nossos comandos diários de uma maneira que às vezes a gente nem percebe, porque a gente praticamente entra numa corrente diária de realizar tarefas, né? Isso é desde a hora que a gente acorda, escova o dente, aí toma um banho, aí faz o cafezinho, come, sai para casa. Eu imagino que todos esses processos, até o peso que a gente carrega dentro da mochila para encarar um metrô, são coisas que a gente acaba fazendo de uma maneira automática. E esses dias eu fiquei pensando numa coisa que me falaram sobre a questão da pressa e que na pressa a gente acaba esquecendo muitas coisas, muitas regrinhas básicas de cuidado, de prevenção, né? Então, por exemplo, eu na pressa esses dias eu dei uma baita de uma joelhada no mobiliário, assim, cara. E aquela dor me bateu, eu comecei a ficar assim com raiva. Quem não fez isso, gente? Com certeza você já deve ter feito isso aí várias vezes, né? E, nossa, meu sangue ferveu na hora, mas eu fiquei pensando, falei, olha como são as coisas. Eu acabei atropelando o meu próprio processo e esqueci do resto. Fui no automático, né? Por isso que essa questão do erro operacional é o erro até da forma que a gente se desloca, a conversa que a gente tem, às vezes, esse ponto da saúde mental, que está aqui nesse slide, é uma coisa extremamente importante, porque hoje a gente tem que viver um período que as pessoas acolham mais as necessidades dos outros, né? Passem a enxergar mais as dificuldades dos outros no dia a dia. Então, por exemplo, às vezes você acaba estando no dia a dia, e quando a gente fala de ergonomia, ergonomia eu entendo que é o bem-estar que a gente tem no nosso local de trabalho, né? E estar bem mentalmente faz parte da ergonomia, então, por isso que agora estão mudando essa questão da NR1 com os riscos psicossociais. Então, às vezes, você ser ríspido, responder de uma resposta seca para alguém, de alguma coisa, ou não prestar atenção nos detalhes, às vezes acaba atrapalhando um pouco do nosso dia a dia. Eu queria dar meu pitaco sobre o tema. Eu acho que quando eu vi esse slide aqui, eu fiquei pensando sobre isso, porque assim, sempre todas as vezes, todo mundo que já passou por aqui, ouviu um pouco dos meus choramingos aqui em relação aos temas que a gente coloca. E aí eu gosto de sempre debater isso aí. É isso, Thiago. Vou falar um pouquinho. Você falou assim de demanda, produtividade. Às vezes a gente quer fazer algumas coisas com pressa, de uma forma mais acelerada. O que que isso vai gerar? Isso vai gerar mais produtividade ou menos produtividade? Se você faz uma tarefa mais rápida, com menos atenção, você vai ter o retrabalho lá na frente. Então, isso interfere totalmente na produtividade e também você fazendo o retrabalho, o que que te causa? Aquele sentimento de frustração. Então, isso aí começa a afetar a sua saúde mental. Então, a gente tem que ter bastante atenção aí nas nossas atividades e fazer tudo sempre no passo a passo e conforme a prioridade das atividades. Quem aqui nunca recebeu aquele é para ontem, né? Então, a gente tem que tomar Todo cuidado dia, sempre todo dia e todo dia. sempre planejar nossas atividades, botar aquele Quem, flagzinho de prioridade. quem, aí não, quem aí não deixa sempre o óleo na chapa esquentando ali para mandar aquele pastelzinho para a galera? Galera do comercial que está nos ouvindo aí, tipo, relacionamento, o óleo está sempre quente para mandar um pastelzinho. É isso aí. Boa, boa, Agora vai lá. falando um pouco de sobrecarga cognitiva, é quando temos aquelas informações demais, aquelas decisões difíceis que a gente tem que ter no dia, a pressão emocional,
tudo ao mesmo tempo. Se a gente recebe tanta informação, tanta sobrecarga, o que que acontece? Nosso cérebro fica cheio, ele começa a funcionar pior, você começa a misturar as estações. É como, vou dar um exemplo, eu não sei se vocês têm colegas que são assim, ou se vocês são assim, que abrem 20 telas ao mesmo tempo. Então, essa sobrecarga aí, ela trava a nossa cabeça, como ela trava também os nossos computadores de vez em quando, tá? Então, a gente tem que ter bastante atenção para não deixar essa sobrecarga aí afetar a nossa cabeça, a nossa mente no dia de trabalho. Pode passar, Tiagão. Quando você falou das abas aí, cara, eu me identifiquei, foi mal. Me identifiquei, acho que quase todo mundo aí fez isso. Mas Cara, isso é bom, cara, porque assim, eu acho que o conteúdo justamente é para a gente trazer esses insights para todo mundo, né? E para a gente repensar acho que, a nossa maneira de lidar com o nosso dia a dia de trabalho, né? Você falou um ponto super importante, que é uma questão que eu tenho as minhas planilhas, eu tenho lá todo o meu gerenciador de tarefa, né? Eu e o time, mas eu também tenho um apoio pessoal ali, que às vezes é as anotações para determinar tudo que é importante por dia ou não, e tentar balancear isso ao longo do dia. Eu acho que isso faz uma grande diferença, né? A gente saber exatamente aquilo que a gente tem que cumprir no dia, né? E o que a gente está planejando de próximos passos. Eu acho que isso, inclusive, retira um pouco do peso emocional, da ansiedade da entrega, né? Você tem tudo isso mapeado, você tem onde visualizar, encontrar qual é o seu próximo passo, tempo de tarefa que você tem entrega, isso tudo ajuda bastante. é isso aí. Mais para frente eu ia falar sobre isso. Vamos lá. Alguns exemplos aí no nosso dia a dia, né? Quem aqui nunca, quem aqui já teve, né, que fazer várias coisas ao mesmo tempo, usando sistemas complicados, sem um padrão claro e com notificações aparecendo o tempo todo. Por falar em notificações aparecendo o tempo todo, vocês estão aqui fazem 20 e poucos minutos. Quantas notificações vocês receberam aí no seu chat do Teams, no seu WhatsApp, no seu e-mail pessoal ou corporativo? Então, esses exemplos aqui que eu dei, eles são clássicos da nossa sobrecarga aí cognitiva no trabalho. Recebeu algum, Thiago? Isso não para, e-mail aqui pingando o tempo todo, isso não para. Chat do Teams, né? É o tempo todo. Mas, assim, aí o que, que eu costumo fazer, né? Para não ficar nessa ansiedade de ver toda hora, o meu celular pessoal eu deixo dentro da gaveta. Eu trouxe agora porque até deixei travadinho aqui, né, virado para baixo, por causa da tela, para não deixar caso eu receba alguma ligação, né? Família, alguma coisa de emergência, tem que estar pertinho, né? Mas geralmente eu deixo ele virado para baixo. Quando eu estou na estação, eu boto ele dentro da gaveta ali para que nem fique olhando muito para ele, para não me atrapalhar. Agora, de trabalho, não tem jeito, né? A gente tem que se organizar ao longo do dia para tirar uma hora para poder ver essas tarefas e justamente fazer o que eu comentei no anterior, né? De se organizar para reduzir um pouco desse pico de estresse, da ansiedade, né? Que a gente tem no nosso dia a dia. Organização é tudo, né? Se você está organizado, você consegue atender às suas demandas aí. Então, alguns efeitos que essa sobrecarga cognitiva ela pode causar na gente. Alguns sinais podem aparecer, como lentidão para responder, o esquecimento, irritação. Quem aqui não fica irritado no trabalho, às vezes o colega vem conversar com você, você está numa tarefa de muita atenção, aí você acaba sendo um pouco mais ríspido com esse colega. Também tem a queda na atenção e também afeta os resultados aí do nosso trabalho, no nosso dia a dia. Se isso está acontecendo com frequência com você, é um sinalzinho de alerta, tá? Então, vamos ter atenção no seu dia de trabalho, ver se você está tendo comportamentos que você não tem normalmente, ou essa parte de esquecimento, às vezes de alguma atividade que você faz corriqueiramente. Então, tenha uma atençãozinha com você, tá? Porque você é uma engrenagem dentro da empresa. E se você não está bem, você acaba prejudicando também o sistema como um todo, né?
Esse ponto acho que é dos maiores segredos que a gente está vivendo hoje, né? No bem-estar corporativo, né? É como que todas as pessoas, individualmente, cada uma das 40 e tantas pessoas que estão aqui com a gente, conseguem assimilar tantas informações que eu acho que a gente vive com. Primeiro, que o celular é uma bomba na nossa mão, né? A gente está sendo bombardeado de informação boa, informação ruim, muito mais, né? Todo tempo alguém está tentando roubar a nossa atenção, e tudo isso é influência, né, que a gente tem a todo tempo. Isso muda o nosso temperamento, isso muda a forma que a gente enxerga o mundo, e eu acho que essa questão que você comentou, né, de estar bem consigo mesmo, para você poder produzir, eu acho que é o grande desafio, né? E nas outras vezes a gente falou, galera, terapia ajuda, alimentação saudável, né? Tem a tríade, né? Alimentação saudável, exercício físico e dormir bem, né? Acho que são os 3 pontos que a gente tem que começar falando quando a gente fala de bem-estar, assim, né? Principalmente no trabalho. Mas vai lá, Tiago, senão eu falo pra caramba, cara. Mas Deixar aqui, eu vou embora. você citou pontos chaves aí de como prevenir aí a parte de alimentação, exercício físico, a terapia também ajuda bastante a gente reconhecer nós mesmos, né? O que está acontecendo comigo, se eu não estou bem fisicamente, também isso afeta todo o todo, né? A nossa cabeça como um todo, tá? E eu botei esse slide para falar, Tiago, você inventou tudo isso que você está falando? Não. A NR17 ela reconhece a organização do trabalho como fator de risco ergonômico. E dentro da organização do trabalho está esse fator de risco cognitivo, tá? E ela orienta que a gente avalie o ritmo de trabalho, as exigências mentais, o tempo disponível para as tarefas, ou seja, não basta ver se a pessoa está sentada direito. Olha lá, Thiago, falei da cadeira para tirar um pouquinho daquele estereótipo do ergonomista. Precisando ver como o trabalho está estruturado mentalmente também, tá? Então a gente não olha só para a cadeira, mas olha para o indivíduo como um todo. Pode Acho que passar, esse tá? acho que é um ponto até super legal da gente comentar, né? Porque quando a gente fala em ergonomia, a galera, e por isso que eu até comentei de ser um termo relativamente novo, principalmente para mim, porque quando você fala em ergonomia, você vê o aspecto físico, né? O seu local, né? Então você vê a iluminação, você vê o ruído, né? Você vê ali o local que a pessoa vai se acomodar, se é numa cadeira, se é numa poltrona. Quando a pessoa trabalha no home office, que aí ela escolhe onde ela vai ficar, né? E tudo isso, né? Se a gente for somar tudo isso, tem consequências com a nossa saúde física, né? Então, se você está mal posicionado na cadeira, né, aquela bendita daquela dor nas costas, né? Se está com uma iluminação ruim, você vai ter problema nos olhos, o ouvido, então, um ruído, fica até maluco. Então, tudo isso, acho que quando a gente fala de ergonomia de uma maneira geral, a gente sintetiza esses fatores, né, que são fatores externos, né? Isso sem falar dos fatores que constam, né? Que é os acidentários, químicos, físicos, né? Agora os acidentários e tem mais um, qual que é? São 5, me lembro que são 5. Sou também especialista no negócio. Mas tem todos esses riscos que acabam incidindo no nosso dia a dia e agora, né, acho que esse tema ajuda a gente a abrir o leque, né, e a pensar de uma maneira mais global nessa questão da ergonomia. Certo. Na análise ergonômica, na avaliação ergonômica preliminar e a análise ergonômica do trabalho, ela exige que a gente faça além da análise do posto de trabalho, também observe essa carga de atenção, memória e decisão, tá? Esses fatores aí são fundamentais para prevenir os problemas e melhorar o desempenho. Então, como a gente falou, a gente faz o monitoramento. Pessoal, agora a atualização da NR1, riscos psicossociais, mas quem pratica ergonomia sempre praticou, sempre utilizou ferramentas para fazer essa avaliação da parte cognitiva e psicossocial. Então, é um tema aí que a gente já está à frente de todo mundo. Pode passar, Tiagão. E como melhorar nossos processos? Algumas coisas simples ajudam bastante a gente melhorar aí os nossos processos. Sistemas mais intuitivos,
tarefas bem organizadas, realizar, olha lá, Thiago, pausas durante o dia, treinamentos claros e com instruções objetivas, não aqueles treinamentos que são muito longos, cheios de informações e que não são diretos, né? A gente acaba se perdendo dentro dessas informações. Então, treinamentos objetivos aí são sempre interessantes. E o conjunto dessas situações que eu falei ajuda a reduzir o desgaste mental durante nossa jornada de trabalho. Aqui está o segredo da coisa, né? Como que a gente estabelece um dia a dia melhor para si próprio? E aí eu acho que isso cabe para a gente, né? Vamos analisar como que a nossa usabilidade, né? Como é que a gente se adequa no nosso dia a dia? E aí é desde a forma com que a gente organiza nosso espaço de trabalho, com uma forma que a gente enxerga o mundo, onde a gente se posiciona, enfim, e como que a gente relaciona com as outras pessoas, até priorizar as tarefas para justamente você combater esses outros defeitos do imediatismo, né? E não ficar maluco. A pausa, aí vou lá e enchendo o saco dos outros. A pausa não é para fumar, A não faz pausa mal à saúde. é para hidratar. Quem está sentado muito tempo dá uma levantada. Quem Pouco está em pé café. muito tempo senta, toma um café. Eu acho que a também diz que a nossa nutricionista também deve estar por aí. Ela fala café até às 16 horas, se eu não me engano. Ela está por aí, ela pode mandar no chat decorado que é o horário recomendado. É, Beleza, boa. pode passar. Aí tem bastante gente que pode perguntar como que eu otimizo esse meu processo, como que eu informo para o meu gestor. Eu acho que sempre quando você chega para um gestor para falar que aquele sistema não está funcionando legal, que aquele equipamento está com alguma falha, que ele pode ser substituído por alguma outra coisa mais moderna, a gente tem que não levar o problema. A gente leva o problema, mas também leva a solução, tá? Então a gente tem que ser o dono do nosso negócio. Então chega lá, apresentar a solução junto com o problema, tá? Então quando você vê que algum sistema aí não está funcionando direito, apresenta um outro que você já ouviu falar, que você utilizou em outro local para facilitar o seu dia de trabalho, tá? Pode seguir, Thiago. Algumas ideias bem simples aí no nosso dia a dia são os checklists. Quem trabalha com máquinas, equipamentos, linhas de produção, sempre faz aquele checklist, verificar se está funcionando tudo direitinho, verificar o passo a passo da minha atividade. O Thiago falou da programação dele aí, tem os planners que a gente tem nos computadores agora, que dá para fazer a gestão de tempo. Eu utilizo bastante o Planner. O bom dele é que você gerencia mesmo. Você vai lá e dá o concluído, consegue colocar até observação do que foi feito, consegue anexar arquivo. Eu acho bem legal essa sua ideia aí, tá? Eu Então, uso o Trello, gosto bastante. esses dois eles ajudam a gente a não esquecer nada que é importante no na nossa rotina de trabalho, tá? Também existem os dashboards e quadros com informações claras que facilitam o dia a dia, aquela dashboard mais visual, com cliques fáceis que você consiga consultar a informação direta que você quer, tá? Avisos de prioridade e um design visual mais limpo aí também reduz a confusão e melhoram a tomada de decisão. Sempre flague aqueles e-mails mais importantes, aquelas atividades mais importantes, com cores diferentes, de alta prioridade, baixa prioridade, para você conseguir realizar até com alta prioridade, ou pode ser entrega mais rápida, essa entrega pode esperar um pouco, aquela ali eu posso deixar mais para frente, tá? Começar um exemplo prático aqui. Setor administrativo, aquele excesso de e-mails, reuniões sem foco, que estão atrapalhando o seu dia a dia. Pessoal, aqui, quem já participou de uma reunião para marcar reunião? Reunião que podia ser o e-mail, né, que não fala. Reunião que podia ser um e-mail. E reunião que podia ser um e-mail curto, né? Às vezes, aquele e-mail cheio de conteúdo que a gente fica até perdido com tanta informação. Pessoal, agora a gente tem um monte de recurso de inteligência artificial que a gente pode utilizar. A gente
escreve aquele conteúdo amplo e coloca lá para ela fazer um resumo para a gente conseguir passar uma informação mais clara para os nossos colegas, né? E também a gente tem mania de copiar todo mundo em e-mail, fazer aquele filtro, vou mandar para quem esse e-mail, preciso copiar mesmo a equipe toda, porque você acaba enchendo a caixa da pessoa de e-mail, sendo que é uma coisa que ela nem precisa olhar, né? Porque os arquivos eles já estão gerenciados em outros sistemas, então ele não precisa ficar recebendo aqueles arquivos todo dia, tá? E nessa situação aqui do que eu passei para vocês, foi implantada uma política de comunicação com canais certos para cada tipo de assunto, reuniões mais objetivas e o uso de agendas compartilhadas. Pessoal, esses canais certos para cada tipo de assunto, eu não sei se vocês já viram fóruns, grupos de fórum, que você acaba discutindo alguns assuntos dentro da empresa. Então, eu acho legal utilizar esse tipo de fórum, porque quem quer, entra lá para compartilhar suas ideias, tá? Isso é legal, porque a gente usa o Teams, né? O Teams tem o Isso. chat lá, você pode criar os canais dentro do Teams, e aí você pode colocar as pessoas específicas que você tem dentro daquelas atividades, né? E aí discutir com esse grupo específico, né? É Isso isso é legal mesmo. pra caramba. Eu usei já bastante o Slack também, isso ajudou bastante. E, utilizando isso, todos esses recursos, a gente tem menos retrabalho e mais produtividade. Um caso em hospitais, aqueles alarmes que ficavam tocando bastante em hospitais, e deixavam as equipes sobrecarregadas, foram criados alguns fluxogramas simples dentro de hospitais, questão de cores para sinalização, questões de sons diferentes para cada tipo de alarme, para a pessoa saber qual que é a prioridade dentro da instituição, tá? Então, você conseguindo dar esse enfoque, dar esse fluxo mais fácil, essa triagem mais fácil para o profissional da saúde, isso reduz o estresse e aumenta a precisão aí nas decisões e e qual demanda da atenção prioritária. E na indústria, aquelas informações verbais, olha, tem que produzir, tem que fazer 350 peças, depois aumenta para 1.000, depois volta para 200. Então, e a gente vai mudando ali sem aviso, né, na produção. Aí, para essa empresa, foi criada uma comunicação visual nas estações de trabalho e quadros com atualizações diárias. Então, seguiu aquela formulação: olha, hoje nós vamos produzir tanto. Não vamos precisar ficar trocando. Hoje nós vamos produzir 350. Então, vai ser 350 que nós vamos produzir ali, tá? O resultado dessas implementações é mais clareza, menos erros e melhor adaptação aí às mudanças, certo? Tiagão, segue. Para finalizar aqui da minha parte do meu conteúdo, a ergonomia cognitiva ela é essencial aí para os ambientes mais saudáveis e produtivos. Ela tem o respaldo normativo e é uma forma concreta de melhorar a saúde mental e a eficácia no trabalho. Pequenas mudanças aí no seu dia a dia podem fazer muita diferença. Vocês viram algumas coisas que nós falamos aqui que eu tenho certeza que vocês vão levar para o dia a dia de vocês. Legal, Thiago. Cara, show de bola. Acho que esses conteúdos mais breves, dinâmicos, né, e focados no objetivo da nossa conversa, acho que ajuda todo mundo a entender, né, de uma maneira simples e prática, né, os conteúdos. Legal. Obrigado pelo seu tempo aí. Vamos abrir agora, pessoal. Quem tem dúvida para falar sobre esse tema, pode abrir a câmera, pode mandar abrir o microfone, quem quiser mandar a sua dúvida. Enquanto isso, eu vou fazendo os comentários aqui, que acho que é importante a gente realçar essa questão da ergonomia cognitiva, né? Que a gente sai desse. Isso é a minha visão, Tiagão, você está aqui para me corrigir, inclusive. Mas eu acho que a gente sai desse espectro, que é olhar o básico, para olhar o todo. E justamente como o nosso comportamento, né, individual influencia no nosso resultado, no nosso trabalho no dia a dia, que aí influencia na nossa saúde física, mental, como que a gente se comporta dentro da empresa e os reflexos disso, acho que com os nossos colegas, né? Então, acho que esse é um tema super legal
que a gente teve a oportunidade de trazer, principalmente agora, no dia 28 de abril, é isso? É o Dia Mundial da Engenharia de Segurança do Trabalho, não é isso? Isso. Então, a gente tem uma data super importante, quando a gente fala de saúde e segurança do trabalho, dia 28 de abril, essa data, acho que por isso esse tema é tão importante da gente tratar, de saúde e segurança do trabalho, mas agora pensando de uma maneira mais global. Galera, não tem dúvida, o tema foi bem explicado, está tudo resolvido. Mas, gente, por favor, escaneiem esse QR Code que vocês estão vendo na tela aí e nos dê feedback, né? Avalia os nossos eventos. Esse aqui é um dos, todos os meses, é importante você saber que todos os meses, na última semana do mês, ou na última ou na penúltima, a gente tem o Bem Mais Saúde e é liberado para geral. Ah, vou receber o link, posso mandar para um colega que trabalha numa outra empresa? Pode. Esse conteúdo aqui ele é feito para todo mundo. A gente justamente receber essa informação e aplicar o que a gente está vendo aqui no nosso dia a dia. Então, está liberadíssimo para você sair convidando. Oi, poderiam passar o link do QR Code disponibilizado aqui? Não está abrindo. Rô, por favor, você está vendo aí? Manda o link aí do QR Code. Obrigado, Ellen, por você ter dado essa dica para a gente aí. A gente já vai mandar aí no chat para você poder responder, para vocês poderem nos avaliar aí no evento. E claro, vou deixando aqui também, vou voltar já aqui no QR Code, enquanto a gente vai colocando. É claro, entrem nos nossos canais, Bem Mais Saúde, inclusive, aqui, quem está no TikTok, a gente abriu um novo canal que se chama Bem Mais Saúde, lá no TikTok. Segue a gente também, que a gente está publicando vídeos lá. E esses vídeos aqui também, ele tem uma versão que vai para o YouTube. Então, para quem quer acompanhar, puxa, tinha um amigo que queria ver, acabou não conseguindo acessar a gente no horário da reunião, aqui no nosso horário, não tem problema. Esse link, essa reunião aqui, ela vai para o YouTube. Então, pode acessar os nossos canais, né, principalmente no YouTube, segue a gente lá no YouTube e você vai ver também, não só essa de hoje, mas como muitas outras, tem muito conteúdo lá do Bem Mais Saúde disponível com vários e vários temas para vocês poderem acompanhar e compartilhar, inclusive, dentro da empresa de vocês, se assim quiserem. Tá legal? Gente, a gente vai seguir agora, acho que mais para o nosso encerramento. Aqueles que tiverem dúvida, por favor. Valeu, Mauro. 5 estrelas para a gente, cara. Que bacana. Obrigado mais uma vez. Mauro, já vi você aqui em outras oportunidades. Obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. A Ellen também que mandou esse comentário. É sempre bom que vocês estão em mais de um evento com a gente. Isso é super legal. Vocês participarem com a gente. E assim, logo depois do evento também, a gente vai mandar um e-mail agradecendo e colocando o link da avaliação. Tá bom? Thiago, cara, mais uma vez eu te agradeço super pelo seu tempo, por trazer o seu conhecimento aqui para a gente. Eu sei o quanto é difícil encaixar nessa vida de vocês aí de engenharia, lá, visitando empresa, fazendo reunião, dando orientação o tempo todo. Eu sei quanto essa uma hora aqui sua é valiosa. Um super obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Tiago, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer aqui compartilhar algumas informações com todos. E tenham atenção aí no dia a dia de vocês, melhorem a rotina de vocês de trabalho. E muito obrigado pela atenção de todos. Tiagão, obrigado. Valeu. Gente, e aí não posso nunca deixar de agradecer vocês pelo tempo de vocês também. Eu sei o quanto a correria é grande em todas as unidades aí de trabalho do dia a dia, né? Tanto que a gente tem que se dedicar, mas reservar esse tempinho para a gente falar de saúde, bem-estar proativo é super importante, porque é isso que faz a gente se desenvolver ao longo do dia, né? A gente aprendendo a lidar conosco e com tudo que está ao nosso redor, acho que isso melhora o nosso dia a dia. Então, mais uma vez, super obrigado, de verdade, coração, a presença de vocês. A gente vai encerrando por aqui. O nosso muito, 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 muito obrigado, mais uma vez. Até a próxima oportunidade, gente. Tchau, tchau para todo mundo. Super obrigado. Valeu, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.